Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que o Senhor possa nos abençoar no dia de hoje, que Ele possa trazer mais uma breve palavra. O texto para a nossa breve meditação encontra-se hoje no livro, na carta de Paulo, na verdade, na epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler ali a partir do verso 17, que diz assim, cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar a sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele for circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele estava respondendo aos coríntios a questão acerca do divórcio, do celibato, dos jovens que são solteiros. Ele traz essa perspectiva, né? Casamento, divórcio e celibato, respondendo a perguntas, como se fosse aquelas perguntinhas que tem lá no Instagram, mas ele traz numa forma de uma carta. E quando ele chega nessa parte aqui, eu gosto muito, porque traz um entendimento para nós com referência daquilo que aconteceu tudo anteriormente para nós e como nós devemos nos comportar com referência a agora essa nova realidade cristã, aceitar Jesus. Irmãos, nós não nascemos crendo em Deus, nós não nascemos religiosos, nós não nascemos com tudo aquilo que nós acreditamos dentro da nossa mente. Nós adquirimos as nossas crenças e tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade para a nossa vida hoje a partir das influências a qual nós fomos expostos. A nossa família, a nossa igreja, os nossos amigos, o nosso trabalho. Nós vamos ouvindo as coisas e a partir daquele momento nós queremos nos tornar, fazer a coisa certa. A palavra fala que o Senhor colocou no coração do homem, em Eclesiastes 3:11, um anseio pela eternidade. E esse anseio pela eternidade fala também de trilhar um caminho eterno que satisfaça o nosso coração a ponto de agradar a Deus, para que possamos ir morar com Ele, ou seja, nós sejamos justos e bons. Logicamente, a perversão, ela traz uma identidade contrária a isso. Tem pessoas que são ruins, eu tenho falado muito disso. E aqueles homens, principalmente os homens ali de Coríntios, o que eles estavam fazendo? Alguns deles que eram circuncidados, que era da antiga aliança, que era o corte do prepúcio, estavam tentando desfazer para quê? Para agradar os romanos ali, a questão da política, para poder agradar, para poder ser aceito em um meio. Muitas vezes nós somos assim. Isso é o que eu costumo chamar de crença limitante. Crença limitante é um pensamento ou algo que limita o nosso avanço, que limita o nosso agir, para que nós possamos fazer alguma coisa que é inerente, para sermos aceitos numa comunidade. É assim quando chegamos numa igreja. E eu gosto de 1 João capítulo 4, 18, que fala que no amor não existe medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Ora, o medo produz, formento. Logo, aquele que não teme é aperfeiçoado no amor. E o formento aqui fala de pensamentos. Porque muitas vezes chegamos à igreja e o que acontece é que mostram para nós uma listinha de regra daquilo que deve ser feito, e aquilo nos torna aceitáveis diante de Deus. E o que nos torna aceitável diante de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo. Logicamente, aquilo serve para disciplinar-nos na questão de como devemos nos conduzir perante ao Senhor. Mas uma disciplina por medo, ela pode gerar até certo ponto uma certa eficácia, mas a eficácia do medo, ela não produz aquilo que é
que é o principal do evangelho, que é a transformação de pensamento. Logo algumas pessoas percebem durante um tempo e desejam sair ou desejam se ingressar em outro lugar a fim de fazerem a vontade de Deus, a fim de poderem, porque elas perceberam que aquilo ali não trouxe transformação na vida delas. Aquele conjuntinho de regras, aquilo ali não foi aquilo que trouxe a transformação. A transformação, segundo a palavra, ela vem por meio do amor, irmão. E a disciplina de Deus em nós, ela é fomentada em amor. Ela não é por um simples cortar de prepúcio. Bom, o nosso chamado principal não é garantir, sabe, uma membresia leal a um lugar ou até mesmo às nossas famílias, e sim seguir o Senhor Jesus, apresentar uma transformação por meio do Espírito Santo, a fim de que, como fala em Colossenses 1:28, todo homem seja perfeito para se apresentar diante de Deus. Aqueles cristãos, eles acreditavam que se cortassem ou não cortassem, não seria aceito. E Paulo traz essa... Ele fala, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que ele obedeça os mandamentos de Deus. João 14:21. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E os mandamentos de Jesus sempre foi no amor. Perceba a eficácia do amor de Jesus em seu ministério. Ele conseguiu a dramática transformação de um endurecido coração materialista, como o de Zaqueu, fazendo ele até mesmo devolver as suas posses àqueles que ele tinha roubado. Ele provocou um quebrantamento num coração de uma prostituta que estava sendo desprezada e que seria apedrejada pelos seus agressores, que eram fariseus. Os fariseus usavam muito disso. Essa mesma se lançou a beijar os seus pés, se quebrantando num ato público, posteriormente ungindo o seu corpo na frente dele. Ele trouxe vida nova, aos guerrilheiros, ou seja, Pedro, que cortava a orelha dos outros, posteriormente, primeiro cortou a orelha de um soldado, ali tentando defender Jesus, mas mudou totalmente o coração, indo pregar uma palavra de amor a Cornélio, em Atos capítulo 10. E assim é a nossa vida, nós devemos ser transformados em amor, porque por amor nós temos prazer de obedecer ao Senhor. É pelo amor que nós teremos prazer de obedecer ao Senhor, e não por meio de uma lista, um conjuntinho de regras que possa trazer. Então é por isso que nós devemos, meus irmãos, e eu tenho insistido com vocês, abandonar pensamentos. Em Atos 7:59 fala que importa nos agradar a Deus e não aos homens. E Paulo vem trazendo essa instrução falando de uma forma diferente. João fala que aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Agora, o inimigo do mundo aqui é do sistema, meus irmãos, nós precisamos compreender. Nós não vamos ficar inimigos das pessoas, inimigos do sistema que aprisiona a mentalidade da maior. Meu irmão, a maioria não entrou na arca, a maioria não vai entrar, a maioria não vai passar pela porta que é estreita, a maioria, não seguiu a Jesus. No final das contas, ele estava sozinho. E tudo que nós temos, meus irmãos, é de Deus. Perceba que Jesus veio a essa terra e ele nasceu numa manjedoura que não era dele. Ele carregou uma cruz que não era dele, e ele foi até enterrado num sepulcro que não era dele. Muitas coisas tomam o nosso coração que não são nossas. E nós carregamos aquilo como verdade para as nossas vidas, limitando o poder e o agir de Deus em nossa vida. Eu gosto de 1 Samuel 17, ali a partir do verso 38, que fala que Saul, num ato de cuidado, depois que Davi decidiu enfrentar o gigante Golias, perceba que era um ato de cuidado, ele queria colocar a armadura dele, que era potente, era a armadura do rei, ou seja, até uma certa forma honrar, mas que prejudicava o movimento de Davi. Davi viu que estava prejudicando o movimento e tirou, e pegou aquilo que era dele. A armadura de Saul, ela não nos promove, ela nos paralisa. O Senhor Jesus, ele se manteve firme, meus irmãos, até mesmo diante da sua família. Alguns creem que pai e mãe é sagrado, mas perceba esse texto que tem em Marcos capítulo 3, fala assim, certo dia Jesus entrou numa casa
e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar, dizendo: está fora de si, está louco, diziam. Achavam que Jesus estava louco, meus irmãos. Isso era a família. No Evangelho de Mateus fala que era Maria e os irmãos tentando se aproximar de Jesus. E Jesus dá a seguinte declaração: a minha família não são os que estão de fora da casa, mas os que estão dentro da casa, os que fazem a vontade do Senhor, ou seja, que ouviam as palavras dele e as seguiam. É simplesmente isso. E é algo muito difícil de fazer, irmãos. Mas, lembrando que nós devemos sim nos submeter a toda a autoridade que foi colocada, e a autoridade fala de obedecê-las, mas a partir do momento que elas estão sujeitas à palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados à prova e foram lançados à fornalha ardente por se recusar a obedecer uma ordem do rei. Naquele momento, Deus os honrou, gerando uma conversão em massa. O rei, depois que viu o quarto homem andando na fornalha, ele pôde perceber que Deus estava com eles, um homem semelhante a um filho de Deus, ele falava. E ele lançou um decreto a qual todos deveriam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo aconteceu com Daniel, impediram de orar. Irmãos, tudo que nos impede de chegar a Deus, e é por isso que o Senhor Jesus fala que aquele que tem amor maior me ama mais do que o pai e a mãe. Não é que o nosso filho, sabe, os nossos pais e as nossas mães, nós não devemos honrar, devemos continuar honrando e obedecendo da mesma forma. Mas Jesus se manteve calado perante as afrontas arrogantes, e é isso, é em silêncio, é no quarto de oração. Aquela mulher cananeia de Mateus capítulo 15, ela apresenta a sua filha que está miseravelmente endemoniada. E miseravelmente endemoniada fala de uma pessoa que não tinha mesmo nem higiene, não tinha um poder de decidir por si próprio. Então nós devemos, ela fez o certo, ela levou o problema, o sofrimento a Jesus. E eu sei que às vezes algumas ordens, quando nós nos, posicionamos ao lado de Deus, vai haver perseguição, vai haver censura e vai haver, por exemplo, Saul querendo dizer para nós quem nós somos, ou os nossos familiares falando que nós estamos loucos. Mas você não é o que os outros dizem. Nós não somos o que os outros dizem. Você não é a circunstância que você está vivendo. Você é o que a palavra diz sobre você. E o Senhor, Ele tem um futuro de paz e esperança para o nosso coração. Gostaria de deixar essa palavra com os irmãos, terminando com Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corramos a corrida que nos foi proposta, livrando-nos de todo o embaraço. Embaraço é aquilo que nos atrapalha, não necessariamente pecado. E livrando-nos de todo o pecado, a fim de alcançar e completar a carreira em Cristo Jesus. É isso, meus irmãos. Quero deixar essa palavra, vai até o final. É na paciência que vocês salvarão as vossas almas. Que o Senhor possa ajudar e fortalecer você na sua missão. Que Deus abençoe e até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.